Lucas, capítulo 9, verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse mesmo versículo, ele também encontra-se em Mateus capítulo 16, o verso 24. E diz assim, Mateus escrevendo, ele escreveu o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta palavra aqui, ela diz respeito tanto aos discípulos como às pessoas em geral, né? Jesus estava dizendo para todos aqueles que estavam ali ouvindo a mensagem. Havia uma grande multidão de discípulos, de pessoas que o seguiam, que o acompanhavam. Mas havia muitas pessoas também que acompanhavam Jesus por causa dos milagres que ele fazia, alguns curiosos, alguns que queriam pegá-lo em algum erro, para acusá-lo, para desacreditá-lo diante aí da multidão, diante das pessoas. E Jesus, ele fala para um grupo também que eram os seus discípulos. E eu quero aqui, como todos nós aqui somos discípulos de Jesus, eu quero dirigir essa palavra para nós, discípulos. Você é discípulo? E aí, como é que está o aprendizado? Discípulo é aluno, aquele que acompanha o mestre, aquele que está ali absorvendo os ensinamentos do mestre. Então, você é discípulo, está seguindo Jesus, está aprendendo com ele, está ouvindo os seus ensinamentos. Então, essa palavra é para você. E ele começa dizendo para os seus discípulos, como eu falei, essa mensagem é direcionada para nós, os discípulos. Ele começa dizendo que se alguém quiser andar com ele, acompanhá-lo, é necessário negar a si mesmo. E negar a si mesmo é tarefa fácil, gente? Não é tarefa fácil. Negar a si mesmo não é tarefa fácil. Porque o que significa? O que seria? O que Jesus estaria dizendo aqui sobre negar a si mesmo? Ele estava querendo dizer o seguinte: desconsidere, abra mão de todos os seus interesses e prazeres pessoais. Por isso não é tarefa fácil. Não é. Porque você tem que, para acompanhar Jesus, para andar com Jesus, como eu posso dizer? É você deixar de lado os seus interesses pessoais, os seus prazeres pessoais. Realmente é abrir mão, é renunciar, é dizer não para você. Quantas vezes nós, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, por causa de Cristo, nós dissemos não para nós mesmos, para a nossa carne, para aquilo que antigamente para nós era prioridade. Hoje a nossa prioridade é alegrar, é obedecer, é satisfazer o nosso amado.
Essa deve ser a nossa prioridade sempre. Aquilo que agrada a Deus. A verdade é que muitas vezes nós desagradamos a Deus, porque não renunciamos, não abrimos mão dos nossos interesses pessoais. Nossos interesses em muitas áreas da nossa vida têm vindo na frente do interesse de Deus. As nossas prioridades, muitas vezes, têm vindo na frente das prioridades de Deus. Colocamos os nossos interesses na frente. Colocamos os nossos prazeres na frente. A gente sabe disso muito bem. A gente convive, né, com a Igreja do Senhor já há muitos anos. A gente participa, né, da comunhão dos santos, e a gente vê isso a cada dia. Tem gente que não consegue abrir mão da sua cama para se deslocar para a casa de Deus, para cultuar a Ele, para ir orar, para estudar a palavra de Deus. Tem gente que não abre mão do seu sono. O corpo está pedindo para dormir, mas ele não. Eu vou orar, eu vou meditar, vou ter comunhão com Deus. Gente que não abre mão da sua comida para jejuar. Quantos crentes hoje jejuam, hein? Difícil, né? Jejum é uma palavra quase não falada, pronunciada na igreja. Mas falou em comida, o crente está lá. Né? Uma coisa que crente faz é comer. Mas deveria também fazer, na mesma proporção que come, jejum. Até porque o jejum, ele faz parte dessa negação de si mesmo. Porque o jejum você está combatendo a tua carne. É um combate direto do espírito contra a carne. Isso é jejuar. É você dizer não para a tua necessidade física. Né? Teu corpo pede comida e você diz, não vou te dar comida agora. Você vai aguardar. Exercer o domínio sobre a tua carne. Isso é exercício das paixões carnais. É você jejuar e se voltar para buscar a Deus, para ter comunhão com Deus. Então, negar a si mesmo, que Jesus está falando aqui para os seus discípulos, ele vai um nível ainda mais além. Não é apenas no sentido pessoal, né? Mas no sentido de você negar a si mesmo em prol de uma causa. Esse texto aqui, quando Jesus fala, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz, durante muitas vezes nós ouvimos, né, até pregadores, irmãos, né, até músicas cantadas, que essa cruz seria aquela pessoa, aquela situação que a gente tem que carregar como um peso, como algo de sofrimento, é como se você fosse obrigado a suportar aquilo ali, aquela situação, aquela pessoa. E não é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo para os seus discípulos. Já são discípulos dele. Você quer me acompanhar nesse discipulado? Porque está sempre aprendendo com o Senhor. Né? Ele fala de negar a si mesmo. Você vai ter que abrir mão de muita coisa. A tua prioridade
para você me acompanhar tem que ser outra. Tem que ser o meu reino. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Né? Então, negar a si mesmo é ter outra prioridade. A prioridade é o reino de Deus, é agradar a Deus, é andar com Ele. E quando ele diz, né, tomar a sua cruz diariamente, ele está falando de quê? Eu vou dizer para você o que ele estava falando. O que significava a cruz para Jesus? O que significava a cruz para Jesus? O que significa a cruz para você? Como eu falei agora há pouco, algo pesado, algo de dor, de sofrimento, é lógico. É lógico que a cruz, ela representou isso na vida de Jesus. Que ali ele sentiu dores, coisas, né, absurdas. A morte cruz era uma morte cruenta. Era algo que, para o camarada, para a pessoa que estivesse ali crucificada, realmente sofrer, morrer aos poucos, morrer à base de sofrimento e dor. Mas a cruz para Jesus não era isso que representava. Em João capítulo 12, o verso 27, Jesus está dizendo o seguinte: agora meu coração está perturbado. E o que direi? Ele estava falando a respeito da sua morte. Pai, salva-me desta hora. Ele está falando com Deus. O que eu vou dizer? Diante desse momento agora que está prestes a acontecer, o que eu vou dizer? Eu vou pedir, ou vou orar ao Pai para o Pai me salvar dessa hora? Ele mesmo responde: não. Eu vim exatamente para isso, para esta hora. Então a cruz, ela representava, né, a missão de Jesus. Ele tinha uma missão, ele sabia que ele tinha vindo para aquele momento, para aquela hora. Ele não iria fugir como ele não fugiu. Então foi para aquela hora, ele sabia, aquela era a missão dele, subir na cruz. Então, tomar a sua cruz diariamente significa que eu e você precisamos ter ciência da nossa missão como discípulo de Jesus. Ele diz para você tomar a cruz, para eu tomar a cruz e seguir Ele. Né? Tomar a cruz é tomar a mesma missão de Jesus. Né? O que Jesus veio fazer na cruz? Ele veio salvar a humanidade. Esse era o propósito. Eu vim buscar e salvar o perdido. Foi isso que Jesus falou. Eu vim buscar e salvar o perdido. Então, tomar a cruz e seguir Jesus é tomar a mesma missão que ele veio cumprir na terra. Qual é a missão? Salvar e buscar o perdido. Buscar e salvar o perdido. Buscar e salvar o perdido. É não largar a mão do arado. Toma a cruz. Segura aí na tua mão a missão. Não larga a missão. Não abandona a missão. Tem muito crente que já abandonou a missão. Já esqueceu qual é a prioridade. Ele está buscando, lembra? Está buscando seus interesses. Se você é discípulo de Jesus, ele te diz: quer me acompanhar? Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Eu acabei de explicar agora há pouco. A partir de agora, sua prioridade é outra. Você vai ter que desconsiderar, por muitas vezes, os seus interesses e os seus prazeres pessoais. Em prol de quê? Em prol de uma missão. A missão de buscar e salvar o perdido. Fazer a mesma coisa que Jesus fez. E isso diariamente.
Por isso ele fala aqui, ó, tome diariamente a sua cruz. Por que ele fala isso diariamente? É para a gente não esquecer. Para a gente não esquecer que essa missão, ela precisa ser renovada a cada dia na nossa vida. Por isso ele diz diariamente. Então, ao amanhecer, você tome a sua cruz e vai para o teu trabalho. Tome a sua cruz e vai para a sua escola. Tome a sua cruz e vai fazer resolver as coisas que você precisa resolver. A cruz tem que te acompanhar diariamente. Seja no trabalho, seja em casa, seja na diversão, seja na sua corridinha matinal, seja lá na academia, seja indo para a igreja, seja você de manhã cedo tem que tomar a cruz e partir. Você tem uma missão como discípulo. Qual é a missão, pastor? A mesma de Cristo. Então, por isso ele fala de tomar a cruz diariamente, porque isso precisa ser renovado a cada dia na minha vida. Isso precisa estar vívido em nós. Ou seja, precisa estar vivo, intensa e ardentemente em nós. Por isso, está vívido em nós. Precisa estar vivo, intensa e ardentemente em nós. Precisa estar ardendo como uma chama dentro de nós. Então, pego a minha cruz a cada dia e vou com ela para onde eu tiver que ir. Não largo essa missão. Eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer que eu tenho essa missão. Eu não posso abandonar a minha missão. A minha missão é a mesma de Cristo. Ele foi para a cruz, ele pegou a cruz para salvar a humanidade, com o objetivo de buscar o perdido. Aí ele diz, pega a sua cruz diariamente e segue-me. E o que é seguir a Cristo? Quando ele tomou a cruz, né, ele foi morrer. Tomar a cruz e seguir a Cristo é ir para o mesmo lugar que ele foi. Ele foi cumprir a missão. Ele conhecia a missão, ele vivia a missão, mas ele foi cumprir a missão. E ele cumpriu. O lugar era o Gólgota. O lugar era aquela cruz e ele não fugiu dela. Ele foi até o fim, ele cumpriu. Então, seguir a Cristo é ir para o mesmo lugar que ele foi. É fazer a mesma coisa que ele fez. O que ele fez na cruz? Ele se entregou. Você e eu, nós precisamos nos entregar a esta missão, amados. Meu coração, ele anseia em cumprir o mesmo ministério que Jesus. Uma vez meu filho me perguntou o que eu penso, né, a respeito, o que eu tenho como objetivo na minha vida. Eu falei assim, fazer a mesma coisa que Jesus fez, só. O que Jesus fez? A Bíblia diz que ele percorria de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda a sorte de enfermidade entre o povo. Ele ia manifestando a glória do Pai para as pessoas. Então essa é a nossa missão. E outra, seguir a Cristo é ir para onde ele foi, é fazer a mesma coisa que ele fez e é padecer a mesma coisa que ele padeceu. O Evangelho, né, a Bíblia fala que o Senhor deixou o resto das aflições para nós. Ele nos deu a graça de não somente crermos nele, mas também de padecermos por ele. Essa parte ninguém quer. Mas é exatamente isso que Jesus estava falando.
Fica mais fácil seguir a Cristo quando eu nego a mim mesmo, quando eu passo eu deixo de lado as minhas prioridades, os meus interesses e passo a ter interesse, prioridade e prazer pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus. Quando eu assumo a minha missão, quando eu seguro a minha cruz e carrego a minha cruz diariamente, deixando isso sempre vívido em mim, aí fica mais fácil de eu seguir a Cristo, fica mais fácil de eu ir para onde Ele foi, né? Fazer a mesma coisa que Ele fez e até mesmo sofrer ou padecer as coisas que Ele padeceu. Porque na sua trajetória aqui, no seu ministério, Jesus não foi aclamado por todo mundo. Ele foi perseguido. Ele foi humilhado. Ele foi desacreditado. Os seus irmãos, a Bíblia fala que não criam nele. Né? Ele foi tentado. Tentavam pegar ele em algum erro. Né? Ficavam à espreita da sua vida de ele dar um furo. Falavam mal dele. Falavam mentiras a respeito dele. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus nesta noite está falando para nós, né? Está falando de negar, de tomar e de seguir. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Ele. Aí, ó, você vê como que o que significa seguir a Jesus. Então eu falei aqui no início, não é tarefa fácil. Mas quando Jesus deu uma palavra dura para a multidão, porque o que ele disse para os discípulos, ele disse para todo mundo também que quisesse segui-lo, deixou claro para todos. Se vocês quiserem um dia se tornarem meu discípulo dessa maneira, a minha escola de formador de discípulos é assim que funciona. É na prática. Então, para vocês que querem se tornar discípulos, e para vocês que já são discípulos, eu digo isso para vocês. Neguem-se. Tomem a cruz e me sigam. Então, para seguir a Cristo tem um processo anterior. E vai ficar mais fácil seguir se eu cumprir as etapas anteriores. De negar a mim mesmo e tomar a minha cruz. Aí sim, aí ele diz, vem e segue. Se você cumprir esses passos, você pode vir e me seguir. Aí você vai nos mesmos lugares aonde eu vou, onde eu estiver, você estará comigo. Né? As coisas que eu fiz, você também fará. E o que eu sofri, o que eu padeci, você também vai padecer. Porque assim como fizeram com o Senhor, ele diz isso. Que assim como fizeram com o Senhor, por que não vão fazer com os servos? Assim como foi com o Senhor, será com os servos. E tem irmãos hoje no mundo padecendo coisas por causa que seguem a Jesus. E a gente aqui no Brasil, principalmente nós aqui no Brasil, que temos uma liberdade, aí a gente para pensar e analisar de acordo com esse texto, a gente vê se tem muita gente realmente que está seguindo a Jesus dentro desse texto. Hã? Você conhece gente que está seguindo a Jesus assim? Então, vamos assumir esse discipulado, né? Verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. Que essa missão esteja aí, ó, viva em você e em mim. Que Deus te abençoe. Que essa palavra, né, jamais seja arrancada de você, jamais se apague da tábua do teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Quero orar agora nesta hora. Eu não sei
Você se colocou seu pedido de oração aqui. Vamos orar. Vamos pedir a Deus aquilo que somente Ele pode fazer. Amém? Somente o Senhor pode fazer. E eu quero dizer para você que Ele é poderoso para realizar maravilhas. Ele faz maravilhas. Ele é fiel. Ele está conosco. E Ele há de suprir todas as nossas necessidades e realizar coisas tremendas por nós. Vamos orar.